Olá pessoal do meu canal Página Divina, paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e desta feita a respeito da nossa lição, que será a lição de número 7, a necessidade do novo nascimento. Necessidade do novo nascimento. Esse é o tema que estudaremos, nessa lição. Então vamos para as Sagradas Escrituras e ver o que ela nos diz a respeito desse assunto. Essa lição ela vai tratar a respeito da história de um certo cidadão por nome de Nicodemos, certo? Tomar aqui exemplo de alguns personagens bíblicos. Mas antes de tudo eu quero pedir a você para se inscrever no meu canal, o canal Página Divina. Se inscreva, dê o seu joinha, certo? E pode compartilhar nossos vídeos, porque no nosso canal nós temos vídeos sobre vários temas, vários temas bíblicos, comentários de lição. Então você aí se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha. Ao se inscrever, ativa o sininho, porque cada vídeo que a gente postar, cada vídeo aula que a gente postar, você vai estar ali recebendo a notificação. E pode compartilhar nossos vídeos aí nas redes sociais, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Vamos lá. Capítulo 3 do Evangelho de João. Para a gente falar sobre essa lição, nós temos que, primeiro, entender o seguinte. O porquê, o porquê do novo nascimento. Eu acho que o melhor ponto para a gente começar é verificando o segundo tópico, a necessidade do novo nascimento. É isso que eu quero chamar você a atenção. Por que nascer de novo? Eu quero abrir um parêntese aqui, eu quero iniciar, para melhor dizer, a nossa videoaula no capítulo 51 aqui do livro de Salmos. No livro de Salmos. Livro de Salmos, Salmos 51 e versículo 5. Olha o que diz. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o salmista Davi, ele aqui já começa a dizer que o ser humano, ele nasce em pecado. Ele disse, eu nasci em pecado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Significa dizer, o ser humano ele já nasce o quê? Com a natureza pecaminosa. Ele já nasce pecador e sentenciado à morte eterna. Infelizmente é assim. E agora, observando aqui Romanos 8, a gente vê isso aqui de uma maneira bem mais simples e prática. Romanos capítulo 8. Versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o ser humano ele nasce na lei do pecado e da morte, porque ele nasce em iniquidade. Ele nasce em pecado. E ao nascer em pecado e iniquidade, ele nasce em uma lei chamada a lei do pecado e da morte. Quer dizer, o ser humano ele já nasce nessa lei. Certo? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 5, em Romanos 5:12 diz assim, que por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vemos aí que o ser humano, ele vive uma vida totalmente distanciada de Deus, no pecado, entendeu? O ser humano nasce naturalmente, mas esse nascimento natural realmente é simplesmente, como a gente pode dizer, é o nascimento biológico, que não favorece, que não condiciona o homem, a salvação eterna. Então, nesse nascimento natural, o ser humano, ele nasce realmente na lei do pecado e da morte, nasce em iniquidade, entendeu? E já nasce pecador, debaixo da lei do pecado e da morte. É isso que você explica para os seus alunos. Então, ao explicar isso para os alunos, então a gente agora entra na história de Nicodemos. Entendeu como é? A gente entra na história de Nicodemos.
aqui no capítulo 3 de João. A Bíblia diz, né, que existiu um homem chamado Nicodemos. Este era um fariseu. O fariseu, se você vai lá para Atos, capítulo 26, o versículo 5, veja que Paulo diz aqui a respeito do farisaísmo. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. 26 e 5, E assim o quiseram testemunhar, porque vivi, fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então mostra os fariseus sendo o quê? A seita mais severa, entendeu? Da religião, da religião judaica. Não era a maioria, né? Mas era a seita mais severa da religião judaica. E o que me chama a atenção, que severidade era essa do farisaísmo? Aí pergunta-se, que severidade era essa? Aí a Bíblia Sagrada, ela vai nos responder. Se você vai lá para o capítulo 15 de Mateus, certo? Mateus, capítulo 15. A gente vai para Mateus no capítulo 15. Vamos para Mateus, capítulo 15. A gente vai ver o seguinte, que Jesus ali, ele chega ali junto com seus discípulos e vão se alimentar. E pelos seus discípulos, né, não lavarem as mãos, Jesus ele é indagado porque os teus discípulos não lavam as mãos ao se alimentarem, né? Ele, porém, diz versículo 3, lhe respondeu, por que transgredes vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Veja só, aqueles homens, eles eram pessoas muito zelosas, mas de quê? De tradições. Essa é a questão. Esse é o grande problema, que aquelas pessoas eram zelosas. Entendeu? Eram zelosas. Mas eram zelosas pelas tradições. E o que me chama a atenção, nesse texto, é que aquele povo, eles passavam a interpretar, né, a Torá, a lei de Moisés, né, e impunha sobre a lei, colocava dentro da lei, para melhor dizer, aquilo que Deus não colocava. Então, eles tinham várias traduções que ele tinha acrescentado. E aquelas tradições para eles eram tipo assim, regras de fé. Eram chamadas de regra de fé. Entendeu? Então o que acontece? Eles eram muito severos, mas nesse sentido. Entendeu como é? Eles eram muito severos. E eram pessoas que gostavam muito de chamar a atenção. Se você vai lá para Mateus, no capítulo 23, você vai ver o seguinte, que Jesus, ele repreende tremendamente os fariseus e os escribas. E quando você começa a observar, você vai ver o seguinte, que ao Jesus repreender eles de forma tremenda, uma das coisas que Jesus começa a chamar ele é hipócrita. Ai de vós, né, escribas e fariseus, hipócritas, sempre chamando os escribas e os fariseus de hipócritas. Por quê? Aí diz o texto aqui em Mateus 23 que eles colocavam sobre o povo uma carga que nem eles podiam suportar. Então era uma seita severa que realmente colocava as tradições acima da lei de Deus. Que colocava as tradições acima dos mandamentos de Deus. Que colocava para o povo cumprir aquilo que Deus não cumpria. Entendeu como é? Que eles determinavam que o povo cumprisse aquilo que nem eles poderiam cumprir. Você está entendendo? Então os fariseus eles eram dessa forma. Eles eram severos do que nas tradições. Porque eles pegavam aquelas tradições e ao pé da letra. Entendeu como era? A regra de fé. Por exemplo, onde Jesus repreendeu, ele diz, ai de vós, né? Onde Jesus disse, vocês desonram o pai e a mãe de vocês. Porque, por exemplo, eles pegavam e faziam tipo assim, ó, tipo, lá em Mateus 15 você verifica isso. Eles chegavam, faziam voto para se livrar da responsabilidade de tomar conta do pai e da mãe quando estavam idosos. Então o que acontece? Os bens dele
ele pegava, votavam a Deus, devotavam aqueles bens a Deus, entendeu como é? E de uma maneira clara, falsa, né? Apenas para usufruir só. E ao fazer aquilo, a Bíblia diz que eles diziam, olha, tudo que eu tenho é do Senhor, eu tenho dado a Deus. Então quando o pai ou a mãe daqueles homens, os fariseus, eram velhinhos que precisavam de ajuda, que pediam para eles alguma ajuda, ele dizia, olha, o que eu tenho eu já devotei a Deus, eu não posso lhe ajudar. Então você veja que tipo de coisa. O filho deveria honrar o pai e a mãe, né? Na velhice cuidar do pai, na velhice cuidar da mãe, não abandoná-los. Mas o que acontece? A Bíblia diz que os fariseus eles faziam diferente. Eles davam, eles simplesmente votavam o que tinha a Deus, devotavam aquilo que tinham a Deus, para se livrar da responsabilidade dos cuidados para com seus pais, né, quando estivessem em idade avançada. Quer dizer, eles desonraram os pais pela tradição que criaram, achando que estavam fazendo a coisa certa. Entendeu como é? Então, os fariseus eles eram dessa forma muito severos. No entanto, eles eram tão severos com o povo que no capítulo 23 Jesus repreende eles e diz, vocês nem sequer podem cumprir aquilo que vocês determinam para o povo. Hipócritas, era hipocrisia. Por exemplo, e eles gostavam muito de chamar a atenção. Olha o que diz o versículo 5, capítulo 23 de Mateus, versículo 25. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, entendeu? Era tipo umas caixinhas que se colocavam na testa, né? E ali, né, dentro dela o pergaminho, né, com algumas passagens da Torá. E ali eles colocavam, entendeu? E eles faziam o quê? Cresciam aquelas caixas na sua testa, que eram amarradas nas testas, e cresciam, né? Ou no braço esquerdo, certo? Porque ficava perto do coração. Então, para identificar ali que a palavra de Deus tinha que estar no coração. Então, o que acontece? Eles ali faziam aquilo. Eles não pegavam o tamanho daquelas caixinhas ali normal, né, dos filactérios. Eles não pegavam os filactérios em seu tamanho normal. Eles aumentavam o tamanho deles. Para quê? Para que pudessem serem vistos. Olha, tá vendo? Homens santos são aqueles. Então, olha para aí. Era uma seita, né, que também buscava trabalhar a aparência religiosa. Isso é um perigo, aparência religiosa. Trate com os seus alunos a respeito disso, de aparência religiosa. Entendeu como é? A gente tem que entender o seguinte, as aparências, não podemos viver de aparência, e sim das verdades de Deus. Leve seus alunos a refletir sobre isso. E também alargavam as franjas, né, que ficavam nas orla das suas vestes. As franjas, eles alargavam aquelas franjas, não deixavam ela no tamanho normal, mas crescia cada vez mais as franjas das suas vestes. Então eram pessoas realmente que buscavam também, além de serem severos concernente às tradições, eram pessoas que nem podiam cumprir o que estabeleciam, gostavam de aparecer, viver de aparência, e eram hipócritas. Então você veja que os fariseus, a seita dos fariseus era isso. E Nicodemos, diz no capítulo 3 de João, que Nicodemos ele fazia parte dessa seita. Fazia parte da seita dos fariseus. E um dia ele foi ter com Jesus. E chegou para Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Jesus olha para Nicodemos Jesus olha para Nicodemos e diz, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreende e diz, como posso eu, né, sendo já um idoso, como posso eu, né, já sendo uma pessoa avançada em idade, voltar ao ventre materno da minha mãe e tornar a nascer, né, voltar ao ventre materno e tornar a nascer. Jesus diz, olha, em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Você entendeu? Então, Nicodemos, ele era um doutor da lei, mas ele não estava compreendendo a mensagem que Cristo queria passar. Falta de percepção espiritual. E Jesus começa a dizer para ele, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus.
Então Nicodemo, então Jesus começa a tratar com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Entendeu como é? A respeito do novo nascimento. Então o que acontece? Jesus olha para Nicodemos e começa a falar daquilo, aquele que não nasceu, Nicodemos, da água e do Espírito. A água ali, irmãos, explico para os alunos que é símbolo da palavra de Deus. Entendeu como é? A água ali ela é símbolo da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós, lá no capítulo 3 de João, diz o seguinte, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então mostra ali a palavra de Deus, ela sendo símbolo, a água sendo símbolo, né, da palavra de Deus. Então veja só, ao verificar essa situação, a água ali, ela simboliza a palavra de Deus. Então por quê? É pela palavra de Deus, né, que o ser humano, ele é gerado. O ser humano, ele é gerado, né, pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala. Olha o que é que diz aqui em 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então mostra nós sendo regenerados pela palavra de Deus. Então o ser humano, ao ele ouvir a palavra de Deus, né, o que é que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17? E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Entendeu? Então, o ser humano, quando ouve a palavra, certo? Ele, ao ouvir a palavra do Senhor, ele é convencido pelo Espírito Santo. Porque diz lá em João 11, né, em João 14, né, 8 a 11, diz assim, ou é 16, vamos conferir aqui para ficar melhor. Isso, 16, 8 a 11. Diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, o homem da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja só, o que a Bíblia deixa muito claro aqui é que o Espírito Santo, como diz lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, nessa proporção que o homem escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo começa convencendo. O Espírito Santo vai convencer o indivíduo de quê? Do pecado. De que pecado? Da incredulidade, porque não crê em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai. Significa dizer que Jesus ia, entendeu? Para se apresentar diante do Pai por nós. Entendeu como é? E nos dar a possibilidade, né, de obter a justificação em Cristo, né, na sua pessoa. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então significa dizer do juízo, porque o juízo de Deus também vai vir. Está julgado o príncipe deste mundo, está. Mas também o juízo de Deus vai vir sobre todos aqueles que não aceitar o sacrifício de Cristo. Então o Espírito Santo, ele começa a convencer o homem desta forma, do pecado, da justiça e do juízo. Ao ele ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, 17. Então, quando ele ouve, né, uma das coisas que produz no coração dele é a fé. Como diz lá em Romanos 5:1, né, que é pela fé, né? Lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, dom de Deus. Então, a primeira coisa que o ser humano, ao ouvir, nasce nele aquela fé. Então, vem a tristeza pelo arrependimento. Vem a tristeza pelo pecado, que é o arrependimento. Aí é onde concretiza-se o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nessa proporção que o ser humano, por dentro de todo esse processo que eu falei, então o ser humano crê, se arrepende e confessa a Jesus. Então, a partir disso aí, a partir do ser humano ouvir a palavra de Deus, é que ele passa a nascer de novo, que ele é gerado pela palavra de Deus. Em outras traduções, de gerados de sementes corruptíveis. Então,
ali é símbolo da palavra de Deus, a água. E nascer da água e do Espírito. Ali a palavra Espírito, nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito ali, nada mais é que passar pelo processo de regeneração, de restabelecimento espiritual que o Espírito de Deus efetua em nosso coração quando nos arrependemos. Então a regeneração ela é instantânea. Então, a necessidade, né, da regeneração, a necessidade do novo nascimento, ela baseia-se, né, na questão de o homem ter pecado, nascer na lei do pecado da morte, nascer em iniquidade, nascer pecador. Então o ser humano ele nasce separado de Deus. Então para que ele venha a se aproximar, é preciso que ele venha nascer outra vez. Mas nascer o que agora? Da água e do Espírito. Então o Espírito Santo vai passar o que? A restabelecer a vida espiritual dentro do homem. Quer dizer, ele vai... Quando essa ação do Espírito Santo, ela acontece dessa seguinte maneira. A gente vem aqui para Efésios 2. Vamos aqui passo a passo. Efésios 2 diz assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja só, lá o ser humano nasce no pecado. Estando ele no pecado, é preciso que ele venha nascer da água, da palavra e do Espírito. Quer dizer, quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo vivifica aquele ser humano, aquela pessoa. Entendeu? Porque ele está morto nos delitos e pecados. O que é morto? Morto é separado de Deus. A palavra morte, ela quer dizer separação. É sinônimo de separação. Então o que acontece? O ser humano, quando ele está no pecado, ele está morto. Mas quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo vivifica ele. Aí se cumpre o que está em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que me chama a atenção é que o capítulo 7 de Romanos começa a mostrar a luta do homem tentando chegar a Deus, né, a parte dos méritos de Cristo. O capítulo 7 trata do homem tentando se chegar a Deus pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio esforço, fora dos méritos de Cristo. Entendeu? Mas Paulo começa a dizer que não tem possibilidade, porque no capítulo 7 Paulo se coloca no lugar de uma pessoa sem Deus, que luta para tentar se chegar a Deus sem os méritos de Cristo, mas Paulo começa a demonstrar que é impossível. E no fim de tudo, Paulo começa a dizer o seguinte, que isso não acontece, certo? No fim de tudo, Paulo começa a mostrar essa impossibilidade. Aí no capítulo 8, aí você tem que contextualizar o capítulo 8 com o capítulo 7. Aí agora, veja, agora, no presente momento, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, porque antes, baseado, né, na tentativa do capítulo 7, era impossível, mas agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então quando aceita Cristo, quando aceita-se a Cristo, aí o Espírito Santo vivifica. Então o Espírito, capítulo 8, mostra a vida do cristão através do Espírito Santo. Entendeu? Mostra a vida do cristão na direção do Espírito de Deus. A vida daquele que aceitou Jesus mostra a vida desse através do Espírito de Deus. É isso que é bom explicar para os seus alunos. Então o Espírito Santo vivifica aquele indivíduo, torna ele uma nova criatura, entendeu? E dá a ele uma nova direção de vida, que é o que está descrito em todo o capítulo 8. Ainda para a gente compreender melhor, vamos para Gálatas. Gálatas 5, olha o que diz, 16, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, versículo 18.
Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então mostra o quê? O cristão é em sua nova dimensão de vida. Porque antes era um pecador. Hoje foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Teve sua vida espiritual restabelecida pelo Espírito Santo. E está vivendo na presença do Todo-Poderoso. Certo? Então, meus queridos e amados irmãos, isso aqui vamos dizer aqui, é o novo nascimento, entendeu? Então por isso que o ser humano precisa de um novo nascimento, porque ele está em seus delitos e pecados, como falamos. Agora o que me chama a atenção é que a gente tem que entender o seguinte: não é também a religião que regenera o homem. Por exemplo, veja o exemplo de Paulo. Paulo, ele era o quê? Era zeloso no farisaísmo. Mas foi preciso Paulo ter um encontro com Cristo. Era extremamente religioso. Mas foi preciso ter um encontro com Cristo. Veja a história de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, a Bíblia diz que Cornélio era um homem que dava muitas esmolas, orava a Deus de contínuo e era temente a Deus com toda a sua casa. Se a gente for olhar pela lógica humana, esse homem, ele já era um camarada salvo. Entendeu? Era um camarada, pela lógica humana, que realmente estava apto para morar no céu. Por quê? Temente a Deus com toda a sua casa. Você entendeu? E além de ser temente a Deus, dava muitas esmolas, fazia benefícios. E além de fazer benefícios, orava de contínuo a Deus. Peraí, era um camarada que tem todos os requisitos de uma vida cristã. Mas ele era dessa forma. Mas tudo baseado nas tradições de seus pais, nas tradições da lei. E a Bíblia diz lá em Gálatas que pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém seria e ninguém será justificado. Então precisava agora de uma nova iniciativa humana. Que iniciativa é essa? Agora a iniciativa de aceitar a Cristo. Entendeu como é? Então, de tal forma que o anjo aparece a Cornélio e manda ele chamar Pedro, né, para Pedro dizer para Cornélio o que era que ele precisaria fazer. E Cornélio prontamente atende, né, o que o anjo diz e manda. Quando Pedro chega e começa a pregar a respeito de Cristo, você sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada relata que o Espírito, e Cornélio já tinha juntado todos os seus vizinhos, né, os seus próximos ali, seus vizinhos, para ouvir. Enquanto Pedro pregava, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Então, o que acontece? Nós vemos aí a diferença entre religiosidade e vida cristã. Religioso todo mundo é. Entendeu como é? Religioso. Um católico é religioso. Um budista é religioso. Né? Então cada um tem a sua religião. Ou não? Ser religioso é ser participante de uma religião. Ser cristão é ser diferente, é ser um seguidor de Cristo. É você reproduzir Cristo na sua vida. Porque a questão de ser discípulo de Jesus, ela é uma coisa muito profunda. Ser discípulo de Jesus não é apenas dizer eu sou cristão, sou crente em Jesus e acabou, não. Tem que reproduzir o que Cristo é. Eu começo a meditar muito bem sobre o Oriente Médio. Né? Por exemplo, eu gostava muito de assistir uns filmes, aqueles filmes dos templos Shaolin, né? Falava do templo do Shaolin, tem até o Kung Fu Shaolin. E esses filmes me chamavam muita atenção. Porque os mestres, né, daqueles, até hoje os mestres Shaolin, né, os mestres ensinam seus discípulos. A tal ponto que eles reproduzem tudo que seu mestre fala. Eles têm o jeito de andar do seu mestre, o jeito de falar do seu mestre, o jeito de vestir do seu mestre, o comportamento do seu mestre. Então eles reproduzem o que o mestre é. Você entendeu? Essa é a disciplina. Eu gostava muito daqueles filmes porque eu via muito esses filmes, entendeu como é naqueles tempos, né?
E até que infelizmente parou, porque eram filmes bons que contavam a cultura da China, né? Contava aquela cultura. Então a gente via que aqueles alunos, né, daquelas escolas, principalmente da escola, né, Shaolin, né, o templo de Shaolin, aquele filme, então os seus alunos realmente viviam conforme a doutrina dos mestres Shaolin. Entendeu como é? Até hoje eles ainda são, né? São muito restritos. Então o que acontece? Isso é ser discípulo. O que é ser discípulo? É você realmente reproduzir o que o seu mestre ensina. Viver como o seu mestre viveu. Andar como o seu mestre andou. Então, quando você começa a verificar, isso é vida cristã. É viver o que Cristo viveu. Religiosidade é fazer parte de uma religião. Religiosidade é isso. Vida cristã é você reproduzir tudo que Cristo é você reproduzir Cristo na sua vida. É por isso que em Mateus, Jesus, no capítulo 28, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, 19 e 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. Quer dizer, o Mestre Jesus passou para a gente, nós temos que passar para aqueles que virão após. E os apóstolos passariam para os da sua era. Os pais apostólicos teriam que passar para a era dos pais apostólicos. Então, era a obrigação da igreja da Idade Média reproduzir o que Cristo, né, mandou para as pessoas da sua época, e não fizeram isso, infelizmente. Entendeu como? Então, o que acontece? É para a gente hoje reproduzir, ensinar, passar o que Cristo ensinou para a gente. Isso é vida cristã, e viver tudo que Cristo viveu. Então, religiosidade é uma coisa, vida cristã é outra. Então, não é religiosidade que regenera o homem, é a vida cristã, é aceitar a Cristo, é o ser nova criatura, entendeu como é? Em Cristo Jesus. Então, regeneração é o restabelecimento espiritual que o Espírito Santo efetua em nossas vidas. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto sobre regeneração, quer aproveitar mais, vai lá no meu canal, vem aqui no meu canal Página Divina, certo? E veja a videoaula, que tem uma série de, parece, não me faz memória, 12 vídeos sobre doutrina da salvação. Aí você veja lá uma das aulas que eu falo sobre regeneração. Entendeu? Então você vai lá, que eu estou dando lá com mais detalhes o que significa a palavra regeneração. Então vamos ficando por aqui. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe e até a próxima lição. No nome de Jesus.